O bom desse título é porque vocês não encontram isso escrito, né? Então, é difícil estudar porque a gente não encontra escrito. Mas é importante porque a responsabilidade da água para diálise, aquela que chega lá na ponta do paciente, é do médico. Então, vamos lá. Esse é o caminho da água. E preste atenção, porque esse é um caminho que a gente tem que saber de cor. Então, aquela água que vai chegar lá no capilar, ela vem aqui à esquerda de vocês, de um tratamento de água. Então, eu vou dar exemplo aqui de São Paulo. Vem aqui da Sabesp. Na Zona Sul, a gente recebe aqui de um braço de mar. Vem, ela é tratada, e aí ela vai ser distribuída. Ela pode ser também, ela pode se originar de um poço artesiano, ou um poço artesiano próprio da clínica, ou um poço artesiano de uma distribuidora. Se vier da clínica, vai direto para o paciente. Mas se vier de um poço artesiano de uma distribuidora, ela vai chegar até a clínica via caminhão-pipa. Ok. Esta água, quando chega na clínica, ou da distribuidora aqui, ou dessa distribuidora aqui, ou do poço artesiano, ela precisa ir para um reservatório. Aqui eu tenho um exemplo de 2 reservatórios, cada um de 20 mil litros. Então, a água chega aqui à esquerda de vocês, é uma água potável, então é uma água que serve para lavar prato, então é uma água potável. E aí sim, quando ela vai para o tratamento de água, esse em amarelinho é o tratamento de água. E ele é composto por areia, carvão ativado, abrandador, osmose reversa, depois um outro tanquinho de 3, 4 mil litros, e aí ele é distribuído, e essa distribuição é feita por canos de materiais específicos, de sorte que essa água aqui tratada, ela vai então suprir a necessidade da diálise de 4 horas e para lavar o capilar naqueles indivíduos que fazem reuso. Então, esse é o caminho da água e a gente precisa de verdade saber caminho por caminho. Então, do que a gente vai cuidar? Eu já posso dizer para vocês, o responsável é o médico, mas outras pessoas podem cuidar. A origem dessa água, eu tenho que ter certeza, então, a minha fonte de abastecimento e do meu armazenamento. Por quê? A responsabilidade da água potável na clínica é do responsável técnico médico. Se eu observar que ela está ruim, eu que ligo para a distribuidora do caminhão-pipa, eu que ligue para a Sabesp. Mas entrou na clínica, a responsabilidade dela está boa, de comprovar, inclusive, que ela está boa, é da clínica. O tratamento, ele é 100% agora responsabilidade da clínica. Então, é onde eu vou pegar essa água potável e transformar numa água que possa ser oferecida ao paciente e ao reuso. Então, a gente tem de onde vem a água, o tratamento dentro da clínica, e depois eu distribuo essa água tratada para o meu paciente. 3 passos básicos. E quando a gente vai avaliar a água, aí vocês vão precisar saber que a avaliação ela pode ser diária, semanal, mensal, semestral. A gente tem que saber o que é o alvo, para saber se a minha água está ok ou se a minha água não está ok. Dando um passo para trás, eu acho que hoje o mais importante é vocês saberem que vocês têm dúvidas. A partir do momento que sanam as dúvidas, aí vocês vão conseguir interpretar o exame, se ele está bom ou ruim. E aí vem o terceiro passo. Naquele exame que está ruim, vocês enxergarem isso daí e propiciar uma qualidade da água positiva. Muito bem. Então, eu vou dividir parte por parte, embora seja algo muito técnico, sinto informar que é responsabilidade do médico. Então, o primeiro passo, vou dar exemplo aqui, Sabesp. A água que vem, aqui no caso, vem de braço de mar, essa nossa daqui, tem gente que recebe de rio, tem gente que recebe de rio barrento, então o tratamento dessa água inicial vai depender da região. Mas até ela chegar
nas nossas casas, ou, por exemplo, lá na Napoleão de Barros, para subir e ir lá para o 10º andar, ela tem que passar por várias filtragens. Então, olha que interessante, aquela água que vem da represa, por exemplo, aqui no caso a represa Billings, ela precisa ser clorada para matar os bichos, ela precisa ser colocada nela alumínio, porque a hora que eu coloco alumínio, eu grudo naquilo que é sujo, essa sujeira vai para baixo, e aí eu decanto essa água, e aí sim, eu usei todo esse material, o cloro para matar as bactérias, os germes, e o alumínio basicamente para a gente decantar. De sorte que o que a empresa vai filtrar é uma água mais limpa. Então, essa água é filtrada, é trabalhada, e ela é oferecida para mim como uma água potável. Aí vamos agora para as diretrizes do Ministério da Saúde. Então, nós temos aqui Ministério da Saúde e temos Anvisa. Apenas para lembrar que a Anvisa é Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As visas são as visas estaduais e as visas municipais. Esta aqui é a portaria ou a RDC. Portaria quando é Ministério da Saúde, a RDC quando é Anvisa. Essa é de 13 de março de 2014, que é a maior, é a mais complexa. Seção 8ª, artigo 45. A água de abastecimento do serviço de diálise deve ter o seu padrão de potabilidade em conformidade com a normatização vigente. O responsável pela solução alternativa coletiva de abastecimento da água deve requerer, junto à autoridade municipal de saúde pública, autorização para o fornecimento de água tratada. Resumo da ópera. A água que vem da Sabesp, eu preciso provar que ela está boa. E se eu usar um poço artesiano da minha clínica, eu tenho que provar que ele é bom. E se eu usar o caminhão-pipa, eu tenho que provar que a água do caminhão-pipa também está dentro das normas da vigilância sanitária. E aí, esse caminhão-pipa, ele pode vir de uma distribuidora idônea. Eu tive a oportunidade de visitar várias distribuidoras aqui em São Paulo e nem conto para vocês o que eu achei. Eu ia fazer inspeção mesmo, até no motorista, para ver se ele era testado todo dia para alcoolismo, né? Mas aqui é para mostrar para vocês, é uma distribuidora de água, é um caminhão novinho, aqui já são os reservatórios, e lá a gente conseguia testar cloro, toda a papelada a gente faz a auditação, mas aqui a gente pode ter lugares de distribuidoras idôneas, mas eu posso ter esse caminhão-pipa simplesmente pegando uma gambiarra numa represa. Vocês imaginam esse caminhão bonito que chega na clínica de vocês? Como deve estar a qualidade dessa água? Essa água não tem cloro, essa água não foi filtrada. Então, se vocês simplesmente falam, chama o caminhão-pipa e despeja a água no meu reservatório, vocês podem estar correndo o risco de ter uma água diretamente de uma represa, ou seja, tudo errado. Então, gente, caminhão-pipa não é proibido, desde que a gente tenha toda a papelada, e eu oriento e visitar onde essa água é recolhida pelo poço artesiano desse caminhão-pipa. Muito bem. Resumindo, isso aqui é uma água potável. Diariamente, quando a clínica abre, alguém, enfermeira, técnico de enfermagem, o médico, aí é cada um. A gente precisa abrir a torneira lá do cavalete, da água que vai entrar no nosso tratamento, então, água potável. Essa água precisa ser incolor, não pode estar turva, não pode ter cheiro, não pode ter sabor. E aí eu preciso chamar atenção nisso daqui. Lembra que essa água vem lá ou do poço artesiano, ou do caminhão-pipa, ou do reservatório? Ela tem que ter cloro. Cloro é que mata as bactérias, que mata os germes. Água potável tem que ter um cloro livre maior do que 0,2 miligramas por litro. Se for poço artesiano, tem que ser 0,5. E ela não... ok. Então, o primeiro item que a gente tem que ver todo dia, a água que está chegando para a gente começar a nossa diálise, tem cloro? Momentos que ela não tem cloro. Caminhão-pipa que não clorou. O seu reservatório de água, que é exposto ao sol e o cloro simplesmente evaporou. Ou cidades que têm a sua empresa de abastecimento e não está clorando direito a água. Então, a responsabilidade de ver que a água está clorada é de vocês.
Porque se essa água não estiver clorada, você pode até reclamar na Sabesp, mas a primeira coisa que você faz, antes de começar qualquer coisa na sua clínica, é mandar alguém jogar cloro, lá no seu reservatório de 20 mil, de 40 mil, mexer e ver se esse cloro está nesse nível. Porque aí você tem certeza que é uma água que está basicamente um pouco limpa de substâncias infecciosas. Isso diariamente. E aí eu venho já com uma pergunta para vocês. Tá bom. E se o cloro estiver alto? Então, a primeira coisa, o que é um cloro alto? Cloro alto é acima de 2, 2 e pouquinho. Porque se também estiver muito cloro, vai danificar todo o teu sistema de tratamento de água. E se o cloro estiver menor que 0,5? Proibido ligar a diálise. Vai ser pirogenia para tudo quanto é lado. Então, olha como isso é gravíssimo. Se o cloro da água potável das 5 horas da manhã estiver baixo, está proibido fazer diálise. Vocês vão chamar quem é que tem que ser chamado. Técnico da clínica, sei lá quem. Não adianta ligar para a Sabesp. O cloro que vocês abriram a clínica está alto. Precisa chamar o técnico da água, porque se eu abrir, vai danificar todo o meu tratamento de água. Simples assim. E o cloro, aí eu já vou mostrar para vocês, existem toda a parafernália da gente fazer a dosagem de cloro. Essa água, então, se ela vier de um reservatório, pessoal, tá vendo esse reservatório aqui? Então, cada um aqui tem 20 mil litros. Esse reservatório que está dentro da minha clínica, ele está recebendo água potável, mas, de repente, está exposto ao sol, isso a gente vê muito no Nordeste, e evapora. Então, eu também tenho que testar para ver se o cloro que veio certinho da distribuidora está com o nível adequado. Esse reservatório eu tenho que lavar de 6 em 6 meses. Então, às vezes, a gente enche 20 mil litros aqui, deixa esse aqui sem nada, dá uma limpada nele, e isso é uma limpeza do reservatório, o grandão. Esse aqui é semestral. Mas a qualidade dessa água potável, qualidade bacteriológica, que a gente vai ver em seguida, a gente tem que fazer mensal, ok? Isso é tudo portaria, tá? Tudo que eu estou dizendo para vocês é portaria. E aí, já que todo mundo está com a cabeça fresquinha, é uma pergunta. A pergunta é, preste atenção. Paciente em hemodiálise convencional, no 10º andar, então mais convencional não tem. Fluxo de banho é 500 ml por minuto e ele vai fazer 4 horas. Pergunta simples e básica. Quantos litros de água potável esse paciente vai consumir nessas 4 horas com esse fluxo de banho de 500 ml por minuto? E aí eu coloquei acrescentar o reuso. A água que a gente usa não é só da diálise. Aí eu preciso da água para limpar também meu capilar. Então, vão pensando, é 240 litros? É 120 litros? Não sei, tem essa possibilidade também, não tem problema nenhum. Vou responder depois. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo do tratamento de água. Então, a setinha aqui à nossa esquerda é o que ficou para trás. É a água potável, que eu já falei todas as nossas responsabilidades. Então, esta água agora entrou com cloro ok, e com as características organolépticas ok. Eu preciso de bomba, porque não adianta colocar no 12º andar e por gravidade descer. Eu preciso ter bombas. E eu preciso ter 2 bombas, porque se uma falha, a outra entra. Então, eu tenho bombas de recalque aqui. Beleza. Essa água, então, vai fazer esse caminho. Vai passar pelo filtro multimídia, que também pode ser chamado de filtro de areia. Depois ele vai passar por 2 filtros de carvão ativado, pode ser um filtro só, pela lei. Depois ele vai passar por um abrandador, e aqui vocês estão vendo uma salmoura. Depois ele passa por uma osmose reversa, que pode ser 2, a gente fala que é duplo passo, passa por todo isso daqui, depois passa de novo. Eu limpo que já estava limpo. Essa água aqui, ela pode ir direta para o paciente. Se vocês olharem na casinha, o pulmãozinho que tem lá vai direto para o reuso, para o paciente. Fez a água, já vai direto. Então, quanto menos água parada tiver, ou menos água para entrar em algum reservatório, mais limpa ela passa. Mas eu sou autorizada pela lei em ter um tanquinho. E aí, essa água, então, ela vai para o sistema de distribuição, para as máquinas de diálise, para o reuso, e ela volta para um sistema de looping. Isso daqui fica funcionando 24 horas por dia, igual ao coração.
Sai a artéria, volta a veia. Tem que funcionar 24 horas por dia, 7 vezes na semana. E aqui vai entrar uma água X, aqui vai sair uma água Y. Por quê? Existe uma água Z que chama rejeito. Vão colocando essas palavras na cabeça. Então, isso daqui eu chamo de tratamento de água, isso aqui é água potável, e tudo que vem aqui na frente, se estiver tudo ok, é a minha água para diálise. Beleza. Primeiro, filtro de areia. Se eu abrir o filtro de areia, é areia, olha aqui. Mais fina, mais grossa. Isso daqui eu nem troco, porque areia, né? Areia não acaba. Eu posso trocar só a carcaça, se tiver muito velha, muito feia. Mais ou menos 1,5 m, 2 metros, que é essa carcaça toda. Então, é mais ou menos isso, vai passar para areia. O que eu tiro aqui? Partículas maior do que 10 micras. Pé de barata, papel de cigarro, o que vocês quiserem, mas são partículas grandes, ok? Lembrar que essa água potável, ela chega, então, com alumínio, ela está chegando com cloro, porque ela foi decantada lá atrás. Então, o filtro de areia, ele serve para isso, para tirar as grandes partículas e para fazer com que a minha água siga um pouquinho mais limpa. Essa água, depois, ela vai passar pelo filtro de carvão ativado. É aqui que sai o cloro, que tem que estar, no máximo, até 2, mas, em média, 0,2 a 0,5. Se é fonte água, se é poço artesiano ou se é, por exemplo, Sabesp. Então, a principal função do carvão é remoção do cloro. Se meu cloro está bom, ele é maior do que 0,2, e se ele for poço artesiano, ele é maior do que 0,5. E aqui é o limite, ele não pode ser maior do que 2, senão estraga a membrana. Esse carvão ativado, óbvio, que se tiver bactéria, endotoxina, se tiver uma glicemia altíssima, vai ter glicosúria. Então, aqui também, se estiver muito sujo, ele já vai retendo. Então, ele tira o cloro, mas ele começa também a já reter bactérias e endotoxinas. Tudo vai servindo como um filtro. E como que tem que estar a água pós-carvão ativado? Sem cloro. Porque agora essa água já está caminhando para o sangue do paciente. Se eu pudesse, eu daria H2O. Então, ele é bom para ter certeza que a água chegou sem bactéria. E agora eu tenho que tirar esse cloro da jogada usando o carvão ativado. E o carvão ativado, abrindo ele, é isso daqui também, ó. Então, a gente tem essas resinas que existe, que a gente tem que trocar ou a cada 6 meses ou uma vez por ano, vai depender do fabricante. E aqui, se vocês tiverem a oportunidade de entrar numa clínica de diálise, apaga a luz e joga o celular, a luz do celular, na carcaça. Aí vocês vão ver o nível do cloro. O nível do cloro, do carvão, desculpa, tem que estar aqui, ó. Se o nível do carvão estiver aqui, já é necessário a gente colocar mais resina. E aqui na frente tem que estar escrito que é carvão e quando vence, que carvão vence também. Então, qual o momento que eu troco o carvão ativado? Quando está vencido. Mas qual o momento que eu tenho que acrescentar? Quando eu vejo que isso daqui está na metade. Tá certo? E a gente usa 2, porque aquilo que não sai aqui, aí eu tenho a certeza que saiu aqui. Porque cloro alto vai estragar toda a minha membrana na frente. Muito bem. Quando eu venho aqui, então, para o abrandador, tem alguns lugares que a gente chama também de deionizador. Basicamente, nesse momento, a gente vai tirar cátions. Basicamente, é cálcio e magnésio. Quanto mais dura for a água, vocês já ouviram essa palavra, mais eu tenho que ter esse abrandador ok. Por exemplo, a água do Nordeste é muito dura. A água da Grécia é calcário puro. A água aqui de São Paulo é menos dura. Lava o cabelo aqui, lava o cabelo em Salvador. Vocês vão ver que em Salvador o cabelo da gente sai duro. Então, esse abrandador, ele vai ser prescrito de acordo com a análise físico-química da minha água potável, tá? E quando eu abro, é isso daqui também. São resinas catiônicas, que também começa a segurar endotoxina, bactéria. E é igual quando fala assim, ai, doutor, peraí que eu vou dar uma recirculada na água porque o carbonato, o cálcio do banho encrostou. Então, aqui, se eu estou tirando cálcio e estou tirando magnésio, eles vão ficar ali, eles não evaporam. Então, essa membrana, ela tem que sofrer uma regeneração 3 vezes por semana. O que significa isso? Eu jogar um produto para desencrostar, tirar o cálcio e o magnésio grudado. E é simplesmente sal de churrasco. Então, vocês podem ver que do lado do abrandador tem um galão, ali a gente joga sal grosso,
tem um sistema que a gente liga e essa salmoura passa aqui, ela junta com cálcio e magnésio e desencrosta. Então, essa regeneração de membrana a gente faz 3 vezes por semana, que isso é importante. Muito bem. Quando a gente vai para a osmose reversa, isso daqui é todo o equipamento, as membranas estão aqui. A depender da quantidade de água que eu tenho que produzir, eu vou colocando uma membrana, 2, 3, 4, 5, tá certo? Só que, para quem tem oportunidade, dá uma olhadinha na osmose reversa que vocês fazem no agudo, dá uma olhadinha na osmose que tem lá no 10º andar. Vocês vão ver que tem painel com várias coisas, aquilo ali é fácil de dizer. Ali vai estar dizendo quanto de água está chegando e quanto de água está rejeitando, qual é a pressão que existe nessa membrana. Muita pressão, estoura a membrana. Pouca pressão, não chega muita água. Em média, a gente trabalha com um nome que chama rejeito ao redor de uns 40%. O que é isso? Chegou 100 litros de água, eu consigo produzir, em média, 60 litros de água tratada. E 40 litros é a água limpa, mas cheia dos íons. Então, essa água que a gente fala do rejeito, o que eu faço com ela? Eu posso devolver para os meus tanques de 40 mil litros, ou eu posso usar para dar descarga no banheiro, lavar o chão. Não dá para lavar o cabelo, que vai ser uma água altamente iônica. Não dá para lavar carro, porque ela é altamente iônica também. Então, a água que sai da osmose reversa são duas. Uma água limpíssima e a outra água limpíssima, mas cheia de íons, porque a osmose reversa, ela vai tirar aquilo que está faltando, que não foi tirado ainda. Eu já tirei o cloro, que se eu não tirei o cloro, vai destruir a minha membrana. Eu já tirei as partículas maior do que 10 micras, então vão sobrar partículas muito pequenininhas. E um exemplo é o alumínio. O alumínio não tem carga e o alumínio é muito pequenininho. Ele só sai na osmose reversa, certo? Mas a osmose também, ela vai tirar bactéria e endotoxina. Quanto mais suja é a sua água, mais você vai fazer a osmose reversa trabalhar. E a osmose reversa é muito cara. Então, a água tem que chegar muito limpa para a osmose, justamente para continuar o processo e a gente não ficar gastando. Então, o técnico que cuida da água, ele vai olhar e para saber tudo isso, toda a pressão, todo o rejeito. E aí tem uma coisa que vocês são obrigados. Então, até agora vocês são obrigados a ver tudo, mas o obrigado mesmo, o cloro da água potável. Tem que ter cloro na água potável, certo? Maior que 0,2, menor que 2. Pós-carvão, o cloro tem que estar menor que 0,1. Segunda coisa que vocês têm que olhar. A terceira coisa, se todos os íons eu estou tentando tirar, se eu somar todos os íons, eles vão ter uma condutividade. Essa condutividade tem que ser menor do que 10 microsiemens, que está escrito aqui. O que significa isso? É que a água que vai entrar para o paciente, se eu somar todos os íons presentes, se tiver menor do que 10, significa que não vai intoxicar o paciente. Problemas. Ela não vai discriminar para mim quais íons, porque às vezes eu estou com vários íons zerados e um passou em alta quantidade, então isso pode intoxicar. Mas toda osmose, a gente só poderia ligar a diálise se essa condutividade tiver menor do que 10. Isso a gente vê online na máquina de osmose reversa. E se eu quiser, eu posso colocar 2 aparelhos, sai uma água super limpa, eu ainda ofereço uma água muito limpa, que a gente fala que é uma água ultra pura, que quando nós queremos fazer uma hemodiafiltração, que eu vou usar capilares com poros muito grandes, o ideal é que a gente tenha 2 passos de membrana. Se a minha água for muito, muito mega limpa, com 1 passo de membrana, ok. Mas, geralmente, para a gente garantir essa segurança, vocês vão ver que nas clínicas aí, ou hemodiafiltração, a gente coloca 2 passos de osmose, tá certo? Muito que bem. A membrana, ela é basicamente isso daqui. Aí no 10º andar, pelo menos na minha época, tinha uma membrana, que o Balda tinha levado. Vocês vão ver que elas são várias camadas. Mas, basicamente, é isso daqui. Chega uma água, espero que essa água não tenha nem bactéria, nem vírus, nem nitrato, nem cobre, nem nada, né? Mas se ela tiver, a membrana, ela vai tentar não deixar passar nada disso daqui. E ela vai levar para o paciente apenas uma água pura. Esse é o objetivo da membrana. Quanto mais suja chega a água, mais chance disso daqui tem de romper a membrana, fazer buracos,
É como se fosse uma proteinúria. E aí você começa a passar essas coisas indesejáveis para o paciente. E aí, tudo isso daqui, que é água, com as impurezas, ou vamos dizer assim, com os íons, eu chamo de rejeito. Que eu não mando para o esgoto, senão eu tenho que pagar. Isso aqui é água. Volta e vocês reutilizam essa água de novo. Agora, aqui vai para o paciente, que é ao redor de 60% daquilo que entrou. Então, aqui por volta de 60%, aqui por volta de 40%, e isso daqui tem que ser o mais puro possível. Muito bem. Esse tanquinho que tem, que a gente chama de pulmão, ele pode fazer... Muita clínica, às vezes, gosta, porque, vamos supor, putz, pifou tudo. Mas se eu ainda tiver um pouco de água, eu ainda posso terminar a diálise. Esse tanquinho aqui, ele precisa ser limpo mensalmente. E mensalmente eu preciso coletar o bacteriológico dele para saber se ele está ok. E existem as especificações na RDC desse tanquinho, não é qualquer um. Tem que estar ao abrigo do sol, no finalzinho dele tem que ser cônico, para a gente ter o mínimo contato possível da água com superfície, tá? Mas a gente pode utilizar esse tanquinho, 3, 4 mil litros, não tem problema nenhum. E sempre com bombas, e sempre com 2 bombas. Uma parou, eu tenho a outra, que até vira o técnico, a diálise continua. Agora, esta água que vai para a diálise, vai para o reuso, e que volta pelo looping e fica circulando 24 horas, ela pode ser constituída de vários materiais. O mais barato é o PVC, mas o PVC é um cano grudado no outro. E com o tempo isso aí faz microfraturas, e microfraturas significa contaminação. A gente pode ter o PEX é como se fosse um PVC, só que eu soldo por dentro. Então, basicamente, eu não tenho microfraturas. Ele é um pouco mais caro, mas vale a pena porque ele dura uns 15 anos. E o PVC é mais barato, mas dura uns 7 anos. Vira e mexe, a gente tem que trocar looping de clínica, porque está tendo pirogenia para tudo quanto é lado e eu não consigo descobrir de onde vem, tá certo? Esse tratamento, eu posso colocar um plus nele, a depender se o meu tratamento é antigo, a depender se eu estou tendo surtos de pirogenia, a depender que eu quero ficar chique no último. Então, eu posso colocar ozônio, intercalando, aqui olha o exemplo de um filtro bacteriológico, então eu ainda posso colocar ozônio, filtro de endotoxina, luz ultravioleta, não é obrigatório, mas o meu técnico da água, geralmente um engenheiro, né, ele vai dizer para mim se é necessário ou não. Lembrando que o filtro de endotoxina, ele é obrigatório na presença de uma lâmpada UV, porque quando a lâmpada UV está presente, é para ela destruir a bactéria aparece endotoxina. Então, eu mato a bactéria, aliás, eu abro a bactéria aqui, mas lá na frente eu tenho que pegar a endotoxina, ok? Muito bem. E aí, eu coloquei agora tudo nessa planilha. E tem esse tanto de coisa, ó, T1, T2, T5. Isso daí, pessoal, são os checkpoints. Tudo isso daqui tem pressão. Você imagina, à medida que a água vai passando, eu tenho que saber qual a pressão que está entrando, não pode nem estar alta nem estar baixa, se tem pressão, eu tenho que saber se a água da rua caiu, eu tenho que saber se a minha caixa d'água furou, se a minha caixa d'água tá com água. Então, aqui a gente tem as pressões. Não é pressão glomerular, tá? A gente tem as pressões de tudo, e tudo isso é planilhado diariamente, a depender do lugar onde você está, várias vezes por dia, tá certo? Então, não é uma coisa simples. Não é o médico que vai fazer isso, mas o médico tem que entender que existe tudo isso. Então, o pré-tratamento, eu considero tudo aquilo que está antes da osmose. Ele vai tirar o cloro da água potável, que tem que estar com cloro presente. Esse cloro pós-carvão eu preciso avaliar, ele tem que estar basicamente ausente. Eu vou tirar a dureza da água, que é o cálcio e o magnésio. Quando a gente fizer a retrolavagem com salmoura, tem que fazer direitinho, depois lavar com água, porque senão o sal que vocês lavaram o abrandador pode passar para o paciente e dar hipertensão. Eu tenho que checar a pressão nos sistemas, tudo dos cabeçotes, beleza. Quando chega na osmose, a gente tem que ver condutividade online, full time, né? Antes, durante, o tempo que vocês quiserem. Eu tenho que saber se a água que está chegando para ser filtrada, ela está sendo produzida, em que quantidade, em que pressão e qual a integridade que está de todo o meu sistema. Checar no meu reuso e checar, inclusive, quando está chegando lá na máquina. Então, se você fosse tirar uma foto, então a gente tem que ter tudo por lei, tem que estar escrito
o que é o filtro, o abrandador, quando é que foi colocado, o vencimento, tem que estar tudo bonitinho. Aqui é do carvão ativado, aqui da areia. A gente tem vários aparelhinhos para fazer cloro livre, cloro total, tá certo? Aqui eu vejo a condutividade, é um aparelhinho de condutividade também. Aqui é o exemplo de uma osmose, outra bomba aqui. E tudo isso daqui, ó, assim, é fácil de ler. A hora que vocês estiverem lá na casinha, fala assim para o técnico, me explica onde é o rejeito, onde é a pressão, mas o mínimo, me explica onde está escrito condutividade. E aí vocês vão ler online, tá 8, tá 5, tá 3, isso tudo é registrado. Além de tudo isso, a temperatura da água também. A temperatura, não do ambiente, da água, tem que estar menor do que 25 graus, porque mais quente você prolifera bicho. E vocês olham aqui, ó, tem vários filtros, que vocês podem intercalando esses filtros de bebedouro também no teu sistema de água, tá certo? Muito bem. Tudo isso seria também muito fácil, que a água só se a água fosse seguindo para frente, até chegar no paciente. Mas à medida que a água vai avançando, os filtros vão removendo sujeiras, sejam elas do meu sistema de tratamento de água da Sabesp, por exemplo, ou seja, culpa minha, da minha caixa d'água. Então, a gente precisa fazer desinfecções e retrolavagens. Exemplo, o abrandador, eu tenho que fazer 3 vezes por semana uma retrolavagem. Eu dou marcha ré na água pós-osmose, que é uma água limpinha, para eu lavar o abrandador, ok? Eu preciso fazer retrolavagens nesse filtro de carvão. E o meu engenheiro de água vai dizer quando eu preciso fazer desinfecções desse sistema. Tem lugar que a gente tem que fazer desinfecção da membrana de osmose reversa. Às vezes eu preciso fazer, às vezes, o mínimo de desinfecção desse sistema de distribuição é uma vez por mês. Lembra que lá na diálise fala assim, hoje vai ter desinfecção do sistema. Vai ter que ligar mais cedo ou mais tarde, passa um pouco para o domingo. Nas clínicas, tudo isso a gente faz aos domingos, porque aí não atrapalha a diálise. Mas essa desinfecção vai depender do material que eu tenho para saber se eu vou fazer com que desinfetante. E quando a situação está muito ruim, às vezes a gente faz desinfecção semanal, quinzenal, especialmente quando a gente tem pirogenia. Então, todo esse sistema que vocês estão vendo, está tudo categorizado das desinfecções, das retrolavagens, tudo isso está escrito, tudo isso é normatização, e tudo isso a gente precisa ser checado, e quando a vigilância sanitária vai na clínica, a primeira coisa que ela vai querer ver é a planilha das desinfecções, das retrolavagens, das nossas condutas, das avaliações diárias, daquelas que são semanais, mensais. Tá? É assim que funciona de verdade. Não estou diminuindo e nem aumentando. Muito bem. O que o médico acaba só quando ele fica preocupado, né? Ele fica preocupado com aquilo que vai chegar no paciente. Aquilo que vai estar em contato com o sangue do paciente, que a gente chama, então, água para a hemodiálise, ela tem que ter, no máximo, 100 unidades formadoras de colônias heterotróficas. Tudo isso a gente faz mensalmente. Entretanto, se tiver acima de 50, eu tenho que dar um nível de ação. Ou repetir o exame, ou fazer desinfecção. Então, a gente tem que saber por que está maior que 50. Então, eu gosto muito de usar aqui. O limite de bactéria heterotrófica é acima de 50. Mas lembrar que geralmente é 3, 4, 5. Quando começa a vir 25, acende a luzinha que a água está ficando suja. Endotoxina, ela tem que ser menor que 0,25. Mas se tiver endotoxina na água, deu ruim, especialmente se vocês estão fazendo hemodiafiltração. Hemodiafiltração, o ideal é que isso aqui seja menor que 0,100, ok? Então, o ideal é que a gente tenha essa endotoxina. E nessa água que vai para o paciente, não pode ter coliforme total. Onde é que eu vejo isso? Mensalmente, se tudo na clínica estiver bem, os pontos mínimos eu posso fazer onde eu quiser. Mas eu tenho que fazer, aqui a gente chama assim, retorno da alça de distribuição. Então, vamos supor que o tanque está aqui, aí a água saiu, passou pelas máquinas, passou pelo reuso e está voltando. A hora que ela está fazendo o retorno do loop, eu tenho que fazer esse ponto. Eu tenho que fazer também todos os meus sistemas de reuso. Se eu tiver 2, 3 reusos na clínica, em cada sala eu tenho que fazer. Mas toda a clínica que se preze, ela também coleta a água que está saindo da osmose. Então, geralmente, a gente faz isso, no mínimo, em 3 pontos. Pós-osmose, no retorno do looping e no reuso. Ok? E o valor tem que ser esse.
Muito que bem. Outra coisa que eu preciso saber é se a minha máquina está recebendo uma água boa, mensalmente. Agora, será que ela está oferecendo uma água boa? Imagina a água que está chegando aqui, ó, na minha seta, a água está chegando aqui. Olha o caminho que essa água tem que fazer ainda. Se ninguém desconectou essa máquina daqui, então ela está ali quietinha, porque você pode saber que várias vezes conecta do ponto 1, vai para o ponto 2. Então, essa água entra, é uma água super tratada, sem cloro, entrou na máquina, vai ser misturadinha com a água do banho. Então, o que vai estar entrando aqui no capilar? Vai estar entrando a água do meu tratamento, mais o banho e mais misturadinho dentro da máquina. Então, essa máquina está limpinha, sim ou não? Então, é obrigatório fazer, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano em cada máquina, a dosagem também microbiológica. Então, eu também não posso ter do dialisato mais do que 50 unidades formadoras de colônia. Então, quando vocês veem que está 100 e 150, e o cara da água fala assim, não, tá bom, porque a portaria fala que é 200, mas o nível de ação é 50. Ou seja, bactéria heterotrófica não é para ter. Se começar a ter 5, 10, pode ver que não está bem. Agora, se tiver acima de 50, pode fazer uma ação, não é só para mostrar para a vigilância sanitária, não. É porque já vai começar a dar pirogenia no teu paciente, tá certo? Então, a da máquina, pessoal, vamos supor que eu tenho 30 máquinas. Então, a cada mês, eu faço de 3, para chegar no final do ano eu conseguir fazer de todas. Aí, óbvio, teve pirogenia só naquele ponto, óbvio que eu vou ter que fazer mais. Então, esse é o mínimo exigido por lei, quando tudo está ok. Então, é um microbiológico do dialisato. Se isso não bastasse, a cada semestre, de 6 em 6 meses, eu tenho que saber se aquele condutividade que está saindo pós-osmose, que pode até estar menos do que 10, mas aí eu vou colocar na balança todos os íons, e se somar, eu vou ver se está menor que 10. Então, eu tenho que dosar alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cálcio, chumbo, cloro, cobre, cromo, fluoreto, mercúrio, nitrato, potássio, selênio, sódio, sulfato, talho e zinco. Vocês não se preocupam mais em ver isso. Por quê? Porque com a osmose reversa, a gente não tem mais intoxicação. Quando eu era residente, eu tinha que saber item por item e o que cada um dá de intoxicação, porque a gente tinha isso com frequência nas clínicas. Falando, nossa, isso daí é intoxicação por cobre. Então, os valores de limite máximo estão todos escritos aqui. E aí, se eu somar esses miligramas e colocar em microsins, tem que dar menor do que 10. O dia que der, hoje acho que não vai dar tempo, eu vou contar para vocês, no século 21, tudo que eu já vi em clínica top de linha, mas eu já vi intoxicação por alumínio em top de linha, eu já vi por cloro, eu já vi por sódio, eu já vi por nitrato, eu fiz uma hipótese de ser por prata, mas não era prata. Por quê? Se você tiver todo o equipamento lá, mas tudo está furado, você pode ter certeza que tudo isso está passando para o paciente. Quando vai passando devagarzinho, vai dando intoxicação crônica. Mas se de repente o buraco chegou um cloro da sua água de 4 e você nunca viu, e aí, um belo de um dia, a tua membrana fura, você vai ter uma intoxicação aguda por cloro. Isso dá uma meta-hemoglobinemia que o paciente é entubado na hora e vai para a UTI. Aí você tem que dar azul de metileno, deu ruim, é horrível essa sensação. Mas se o teu tratamento for uma porcaria, você vai ter isso, tá? Então é melhor saber as complicações de cada um desses itens ou ir trabalhar numa clínica boa e a primeira coisa que vocês perguntam se a água é boa. Muito que bem. Aí só para a gente deixar, para mostrar para vocês que isso existe, e quase todos aí eu vi o ano passado e o ano retrasado, alumínio. Eu não vou falar daquele alumínio que dá encefalopatia a longo prazo, doença óssea dinâmica. Eu estou falando de coisa agudinha mesmo, é urgência, gostosinho, nefrologia raiz. Se eu tiver uma carga intensa de alumínio por algum motivo, eu vou ter encefalopatia na hora. É o indivíduo que chegou bem e vai fazer uma encefalopatia na hora. A encefalopatia crônica é quando você, além de ter errado, você não descobriu o teu erro. Então é pior ainda, né? E alumínio dá anemia na hora, dá anemia hemolítica. Então, cloro,
Se tiver uma descarga enorme de cloro na tua água, anemia, hemólise. Se você tiver com o seu deionizador, você nem está nem aí, nem está querendo trocar o deionizador, a longo prazo, o cálcio alto dá hipertensão, fraqueza, vômito. Sódio, eu regenerei a membrana e não limpei ela com água depois. Você vai ter hipertensão arterial. E por aí vai, ó. Intoxicação por magnésio, cobre, prata, mercúrio, flúor. Teve uma época que aqui em São Paulo queria aumentar a quantidade de flúor da água, e eu lembro o Aloísio, a Wanda, foram na Sabesp para... A gente estava com medo desse flúor, porque senão vai para quem está precisando, mas poderia ir para o paciente em diálise, e a gente tem uma doença óssea importante por flúor. Muito bem, então tudo isso aí existe, tá, pessoal? Não é só livro, não. E aí eu vou linkar com história, porque quando eu linko com história, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem por que a água é importante. Então, primeira coisa, pratique duas coisas ao lidar com as doenças. Ajude e não piore as coisas, né? Então, para o médico, acho que isso daí é ótimo. Muito bem. Uma homenagem à Gleide. Quando vocês tiverem dúvida da água, pergunte para a Gleide. Ela sabe tudo. Igual o tratamento de Jesse. É com ela, e rapidamente progressiva também ela sabe. Então, a Gleide é uma homenagem que é uma fofa mesmo daquele 10º andar. A ela, minha homenagem. Então, vamos lá. Vamos entender onde a gente está hoje, para saber onde a gente precisa chegar, e vamos ver se vocês estão em alguma clínica que está lá atrás ainda. Então, se tiver, corre. Chegaram os nossos colonizadores, né? E, infelizmente, chegou a escória. Quem era a escória veio para o Brasil. Entrou em contato com o índio e aí começou a transmitir as doenças para os índios, né? Todo mundo sabe disso. Essa escória continuou a vir, e aí esse Brasil já colônia, ele precisava tratar os seus doentes. E, óbvio, eu vou usar o pajé, eu vou usar os boticários, e aí a vida continuou. E o Brasil foi ficando importante, e aí eu remeto a Salvador, onde o Dom João VI resolveu abrir os portos para fazer o comércio com o Brasil, né? Então, por conta disso, lá em 1808, foi fundada a Anvisa, né? Então, ela começou dali por conta de saúde sanitária, porque abriram-se os portos. Ótimo, bem antigo. Em paralelo, enquanto aqui no Brasil estava abrindo os portos, a gente estava abrindo a Anvisa, o mundo estava já olhando sobre diálise. Então, aqui é muito legal, ó. Aqui é um químico. Ele, em 1830, ele publicou o conceito de diálise. Esses negocinhos que você sabe, a membrana mais concentrado, menos concentrado, e ficou lá na história porque ele era um químico. Quase 100 anos se passaram, aí veio um farmacêutico, usou esse conceito e começou a querer aplicar o conceito de diálise em cães. E aí ele usava modelo membrana, soro fisiológico, e vamos ver, isso em 1913. 1916, em paralelo, esse indivíduo ele é um hematologista, a aluna dele de 2º ano do PIBIC descobriu a heparina, mas ela era aluna, aí ficou para o Dr. William, um fisiologista, como o americano que descobriu a heparina, mas foi a aluna do 2º ano fazendo PIBIC com ele. E aí, nos Estados Unidos, eles já começaram, pô, heparina era top, mas até então, olha, se passaram vários anos e era difícil ter a aquisição da heparina para você começar a utilizar ela da forma que ela é utilizada hoje. Mas, das coisas ruins, a gente, como sempre, aprende uma coisa boa. Estoura a Primeira Guerra Mundial, os alemães curiosos em fazer pesquisas agora com humanos, não com cães, né? Esse médico alemão, na Primeira Guerra Mundial, começou a fazer os experimentos com humano, e aí a gente descreve a primeira diálise em humanos, nessa época. Ele chegou a usar um pouquinho de heparina, mas olha que interessante, naquela época ele conseguia fazer 30 minutos, quando não utilizava heparina. Era muito difícil ele ter essa heparina. Então, o máximo que ele conseguia é aquilo, fala assim, doutor, é diálise sem heparina? Sim. Você fala, é meia hora. Faz diálise sem heparina e não lava para vocês verem. Meia hora coagula o sistema. E aqui coagulava o sistema do Dr. Haas. Experimento. Então, como é de experimento? Muito bem. E aí vem Segunda Guerra Mundial. Muitos soldados morrendo, inclusive por lesão muscular, né? Pelos traumatismos. E aí, o Dr. Kolff, e aí a gente pode considerar que eu acho que é o pai da diálise, é um médico holandês,
ele já conseguia utilizar um pouco a heparina, e ele foi além, ele construiu essa máquina. Em todo o Congresso americano, ela está lá. Isso aqui é uma foto que eu tirei do Congresso americano. É um trombolho enorme. Mas aqui, olha que interessante, ele já tinha tubo de celofane, ele usava 40 metros. Banhando esse tubo de celofane era água torneral, água potável, água torneral. A diálise ia mais ou menos 11 horas, e já se utilizava heparina, e ele funcionava uma artéria e uma veia. Então, muito legal, isso em 1945. Agora, mais brilhante do que isso é o Dr. Tito, e essa máquina dele está lá no HC. Em 49, o Dr. Tito construiu essa máquina, e essa máquina depois ela foi distribuída no mundo inteiro, mas ele construiu. E lá na USP, ele podia usar essa máquina em quem estava em coma, não tinha mais o que fazer, pode utilizar. É óbvio, muita gente morreu, mas aí a gente tem, o primeiro sobrevivente foi uma mulher, em dezembro de 1949, 47 anos, intoxicada por mercúrio, e essa paciente recuperou a função após a terceira sessão de diálise e ela sobreviveu. Quando ele usava a solução, porque hoje a gente usa a diálise e aquilo que vai saindo do paciente vai para o esgoto, e lá não. Então, ele tinha que trocar a cada 2 horas, porque você estagnava a solução, né? E aí, quando você faz a estagnação, você não consegue fazer trocas entre as membranas. Então, vocês imaginam, em 1949, o punk que era fazer diálise? Muito bem. Aí, em 1953, só que foi criado o Ministério da Saúde. Muito bem. Nessa época, heparina era coisa de pesquisa. Plástico, insumos, nossa, coisa de rico. De sorte que até 1965, que é muito recente isso, basicamente não existia renal crônica em diálise. Basicamente, até então, diálise era para agudo. Porque era muito caro, era difícil, inclusive, você ligar uma diálise de agudo, né? Então, as coisas melhoraram sensivelmente. O 10º andar, da época do Sérgio Drabi, quando começou o 10º andar, era isso daqui, ó. Isso daqui era para ter 40 litros. Isso daqui não era um capilar, eles chamavam isso de coio. E quando isso explodia, o paciente morria de choque hipovolêmico. Aqui era água torneral. E nessa água eles colocaram, né, um pouquinho de sódio, potássio, eles faziam meio que um soro fisiológico. Ela podia ser aquecida depois com aqueles rabo quente, que chama, eu acho, né, para deixar a água um pouquinho mais quentinha. E aqui, olha para vocês verem, isso aqui já é um pouquinho já parecido com a diálise que vocês fazem hoje. Mas a punção era arteriovenosa. Se o indivíduo sobrevivesse da lesão renal aguda, ok. Mas se ele fosse crônico, como é que a gente ia ficar fazendo artéria-veia cronicamente? Fazia isquemia e necrose do membro. Muito bem. Então, até 1960, 65, a gente usava isso. Só em 66 que veio a fístula. Dissemino e brécia. Só em 66. Só em 1970 que foi introduzido a prótese. E só em 1980 o catéter de duplo lume sem cuff. Então é tudo realmente muito recente. Mas é legal saber. Nesse momento, então, o que a gente tinha? A gente tinha toda essa história, o Brasil não tinha nenhuma legislação, não tinha nada, era cada um por si, Deus para todos. De novo, aí vem um assunto intenso, apareceu no Jornal Nacional, apareceu em tudo quanto é revista, que foi a morte de mais de 60 pessoas em Caruaru, e foi por conta do tratamento de água. A cidade deixou de receber água potável, começou a receber água de poço. Essa água tinha muita bactéria, cianobactéria, que por sua vez tem a microcistina. Então, os pacientes morreram de intoxicação cerebral e hepática por microcistina. Até então, o Brasil não tinha legislação. O médico foi preso, a clínica foi fechada, e por conta desse evento fatal em Caruaru, foi escrita pela primeira vez a primeira portaria em relação à água, por conta desses 60 óbitos. Na época, o ministro era o Adib Jatene, ele pediu para os técnicos
trazer a portaria mais top do mundo. Por isso que a nossa portaria, a nossa RDC, é tão cheia de exigência, porque ela já partiu de um patamar muito alto, por conta dessa resposta à sociedade, às famílias, aos pacientes, desses 60 óbitos em Caruaru. Então, quem quiser ver a história, a portaria primeira é a portaria 2042, que é muito parecida com a que a gente tem agora. E essa portaria ela foi feita basicamente para ter normas em relação ao tratamento de água. Então, pessoal, em 2000, até 2000, a gente não tinha osmose reversa. Então, até 2000, todos os nossos pacientes tinham intoxicação por alumínio. Acrescentando que até 2000 a gente dava hidróxido de alumínio para quelar fósforo. Então, todos os nossos pacientes tinham intoxicação severa do alumínio, tanto encefalopatia como doença óssea. Em 2002 foi a primeira portaria, a portaria 50, que está vigente até hoje, de estrutura física. E aí, se eu não me engano, foi o Serra. A partir de 2004, clínica que não tivesse osmose reversa não era credenciada pelo SUS. E aí a gente vem, portaria 154 de 2006, 389 de 2014, e a gente tem, então, que acrescentar essa portaria de 2014 as consolidações. Então, a gente já tem consolidação de 2017, 2018, já tem alguns adendos também de 2019, então não basta a gente saber essa, a gente tem que ir colocando os adendos. A portaria, o que ela faz? Ela se resume nisso que a gente viu. Semestralmente, se eu dosar todos os íons, eles têm que estar menos do que 10 microsiemens. Mas isso eu posso ver toda hora na osmose reversa. Antes de 2004, a gente já tinha o deionizador, e isso foi um grande avanço. Porque com o deionizador, eu tirei a síndrome da água dura, que era questão de prova. Então, como eu tirei o cálcio e o magnésio, meus pacientes pararam de ter náusea, vômito, letargia, fraqueza muscular. Isso aqui era comum na clínica. Então, a gente tinha intoxicação por alumínio e tinha isso. Deionizador me retirou isso. E a osmose reversa fez com que o paciente hoje dialisasse com uma água padrão. Então, se a gente olhar que uma hemodiálise utiliza 500 ml por minuto de água tratada, se eu multiplicar só a sessão de diálise, é 120 litros de água tratada somente para diálise. Se eu colocar o reuso, dá mais ou menos uns 140 litros de água tratada. Lembra que atrás eu coloquei água potável. Poxa vida, eu tomo por dia 2 litros de água. Então, por semana, o meu organismo ele entra em contato com 14 litros de água e ainda tem uma barreira intestinal para essa água não passar as coisas ruins para dentro de mim. O renal crônico ele está em contato com 120 litros e praticamente nada separando o sangue dele dessa água. Então, a água precisa ser tratada. E essa água tratada, esse caminho dela para a gente finalizar, para entrar em discussão, ela vem o seguinte: vamos supor, então, que toda a minha água está top. O exame que eu recebo no mês está com ausência de coliforme, bactéria heterotrófica menor que 50, que é o meu nível de ação, endotoxina menor que 0,25, o meu semestral está ótimo, a minha osmose está mostrando que está menos 10 de condutividade, o cloro que está chegando na água potável está ok, o cloro que está saindo do meu carvão ativado está super baixo, mas a minha máquina é velha, eu não faço desinfecção. Vai adiantar alguma coisa? Não. Mas vamos supor, então, que a minha água é ótima e agora a minha máquina também é novinha. E aí eu uso um capilar cujo reuso não está bom. Vai adiantar alguma coisa? Não. E quanto mais diálise eu quero, então, quanto mais vocês saem da diálise convencional e quer para uma hemodiafiltração, lembrar que maior é o poro da hemodiafiltração. Então, a água que está envolvendo esse meu capilar, quanto mais poroso ele for, para dar uma diálise maior, mais ela tem que ser pura. Então, vamos supor que o meu reuso está bom, o meu capilar também está ok. Também adianta, mas se eu tiver um catéter duplo lume, não cafiado, que eu não tenho cuidado, eu não uso tego, eu uso heparina para anticoagular esse catéter, heparina da biofilme, eu também vou ter pirogenia.
Então, hoje, fístula. Se não der, fístula proximal. Se não der, prótese. Se não der, um catéter com cuff, com tego e o lumen apenas com soro fisiológico. Não há necessidade de heparina. Por quê? Além de tudo isso, eu tenho que contar com o renal crônico, que tem todos os seus problemas de microbiota, todos os seus problemas de pele, toda a sua imunidade suprimida, todos os perrengues que ele passa de uma doença inflamatória. Então, esses caminhos eu tenho que vencer um por um, porque em algum momento eu posso ter uma pirogenia. Então, quem cuida da água? Todos. O médico, o administrador, o biomédico, ou o farmacêutico, ou o engenheiro, a enfermagem. Então, a qualidade, todos precisam saber desse caminho e todos precisam ajudar o outro a fazer o checkpoint. E aí ficou aquela pergunta lá atrás. Então, uma sessão de hemodiálise de 4 horas, água tratada, é quase o dobro da água potável. Então, só para diálise, eu uso 120 litros de água tratada. Eu vou para o reuso, então isso daqui vai para mais ou menos uns 130. Se a minha osmose estiver ok, eu tenho por volta de 40% de rejeito, então a resposta é 240 litros de água potável por dia. 100 pacientes numa clínica, eu vou gastar 24 mil litros de água por dia. E se eu tiver desabastecimento, é por isso que pela lei é obrigatório a gente ter 2 reservatórios. Porque se der algum problema na fornecimento de água, eu posso acionar o outro armazenamento. Então, essa é a resposta, 240 litros. Prestem sempre atenção àquilo que vocês estão perguntando, àquilo que vocês estão lendo, porque senão você vai ler uma coisa e vai responder outra. Então, eu vou entrar aqui no Stop Share e fico à disposição para perguntas.